Compartilhar a palavra de Deus a todas as pessoas. Estamos aqui com esse propósito, um desenvolvimento integral e justamente abrangendo todos os aspectos, físico, mental, emocional, espiritual, acima de tudo. Esperamos que aqui você tenha uma experiência real com o nosso Deus. Eu me chamo Daniel, sou um dos conselheiros aqui da comunidade e vim trazer algumas informações antes de nós iniciarmos que são importantes para todos nós. Você pode estar seguindo a nossa página no Instagram, que é o @IASGViva. Tem do YouTube também, eu creio que deve ser o mesmo nome, IASGViva. Ok? E tudo isso para você conhecer, conectar e compartilhar a palavra de Deus sempre sendo ministrada aqui na nossa comunidade. Se durante a programação você sente precisar de algum apoio, algum auxílio, nós temos uma equipe ampla que está toda em pé agora. Você olha aqui para trás, quem está presencialmente, pronta e disposta a lhe servir e lhe ajudar. No Viva uma Experiência Real de hoje, nós vamos ter a continuidade dessa série fantástica, Potencializando a Inteligência, com o nosso querido palestrante, doutor Rafael Cristo, que vai nos abrilhantar com mais uma das suas palestras. Mas antes de mais nada, convido todos vocês a apreciar uma linda mensagem musical com o nosso querido amigo, irmão em Cristo, Davi Moraes. Que Deus abençoe a todos nós nessa noite. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui louvando ao Senhor pela primeira vez, aqui na comunidade Viva. E é um prazer conhecer todos vocês. Conheço já muita gente aqui há muito tempo. É bom rever os amigos, antigos amigos, E vamos louvar ao nosso Deus nessa noite e que as palavras que serão faladas e cantadas aqui possam realmente trazer grandes lições para nossas vidas e que possamos colocar em prática em nossa vida diária. Me balança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti. Água viva, me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva. Minha sede não é de H2O, nem um rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em mapas transporte algum, me leva lá. E o
meu lugar é alguém, e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti. Água viva me sacia, és a minha capital, o meu lugar original, onde a vida, vida viva. Eu nunca encontrei o meu lugar, foi o seu lugar que me encontrou, se fez carne e habitou aqui em mim. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti. Água viva me sacia, és a minha capital, o meu lugar original, onde a vida, vida viva. Amém? Que Deus seja louvado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei,
nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Amém? Glória a Deus. Pra onde vou correr, se tudo que eu faço é incerto? Sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal, pois aqui eu só enxergo o caos, sou falho, cego, cheio de imperfeição. Só o Senhor enxerga além, é perfeito em glória e saber, me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Deus grande em poder, puro e perfeito em bondade. Com tua destra tu sustentas, mantém toda a realidade. Como posso duvidar do meu próprio Criador? É sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor enxerga além e me direciona para o bem. Me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei
só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Só Ele vê o começo e o final. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar, vou confiar, Amém? Que Deus seja louvado hoje e eternamente. Boa noite, que bom revê-los aqui e vê-los pela primeira vez. Denis, Rayane, sejam bem-vindos. Pessoal, é muito bom ver vocês aqui. Kelvin, Kels. Essa série, ela tem sido uma experiência para mim, especialmente, muito transformadora, porque foi a oportunidade que eu tive de sistematizar alguns assuntos que eu já venho lendo há alguns anos, estudando há alguns anos. Então eu agradeço, mais uma vez, ao Viva e a oportunidade de podermos conversar sobre esse tema. Cada vez que eu me debruço sobre isso, o meu grande dilema é como sintetizar e tornar isso o mais acessível possível para todos. Então eu fico muito feliz de estarmos mais uma vez aqui, é o nosso terceiro encontro, terceiro domingo na verdade, mas quarto encontro, porque houve um sábado aí de brinde para quem veio aqui no sábado. E hoje nós vamos começar uma nova etapa, tá? Que vai em parte aqui terminar a nossa conversa do encontro passado e começar uma nova fase no encontro de hoje. Eu trouxe aqui essa temática para vocês. Posso já passar aqui? Tá tudo certo, pessoal? Tá, então. Eu quero conversar com vocês hoje, seguindo a nossa série Potencializando a Inteligência, e eu também quero cumprimentar, dar as boas-vindas ao pessoal que está nos acompanhando aí, ou agora, ou em algum outro momento, pela internet, pelo YouTube, pelo Instagram. Sejam bem-vindos também a essa comunidade que é criada para levar a mensagem do cristianismo a vocês. Bom, deu um probleminha ali, mas eu quero falar aqui logo sobre o que eu sempre faço essa revisão do que nós fizemos e falamos. A nossa jornada aqui dessa série chamada Potencializando a Inteligência é uma jornada através do desenvolvimento humano. É uma jornada que tenta nos ajudar a encontrar uma forma
de redenção. E eu uso a expressão redenção propositalmente porque ela é uma expressão comumente usada no meio cristão, de redimir. Mas o seu significado está em restaurar, em regenerar. E aí no nosso primeiro encontro eu falei sobre como Deus é um Deus inteligente. E é uma pequena fala que muitas vezes a gente não para pensar nas implicações que isso tem. E vocês perceberam que eu nem falei tudo, já digo logo no sábado que nós nos encontramos aqui, que há muitas implicações no fato de Deus ser um ser inteligente. E nós também sermos inteligentes. E aqui o conceito de inteligência não tem a ver com QI necessariamente, mas sim com a capacidade de lidar com problemas. Eu até coloquei ao longo das palestras anteriores a definição que eu uso de inteligência, que é uma definição de um documento formulado ali por mais de 50 profissionais, onde, em essência, eles definem inteligência como a capacidade de lidar com problemas, de resolver problemas, de aprender, de assimilar a realidade ao seu redor e lidar com situações difíceis. E nesse contexto, nós vimos que a outra afirmação é: Deus é inteligente. Outra, o homem é inteligente. Depois nós vimos, talvez foi a palestra passada, e uma das palestras mais chocantes, e eu me lembro bem que muitas pessoas que me cumprimentaram na saída falaram que ela foi transformada. E isso me deixa muito feliz, porque essa é a ideia. Porque ela não tinha percebido quão problemática a realidade tem sido. Quão mal nós temos feito a nós mesmos, temos permitido ser feito a outras pessoas, especialmente as crianças, quando nós falamos sobre a destruição da inteligência. Hoje, nós vamos continuar um finalzinho da passada, não porque nós não terminamos, mas é porque há várias coisas que degeneram, enfraquecem a inteligência, e nós falamos duas. Vocês lembram, para quem estava aqui no encontro passado? Nós falamos duas principais causas que fazem com que a sua inteligência, sua capacidade de raciocinar, de avaliar, de pensar, que se processa em uma área especial do seu cérebro chamada córtex pré-frontal, essa região aqui, que é, segundo a neurociência, a região que nos distingue dos animais. Por quê? Os animais também têm córtex pré-frontal, mas o percentual de córtex pré-frontal em relação ao restante do cérebro é bem menor. O nosso é muito maior em relação ao restante. Isso nos distingue, porque é aqui que acontece a avaliação, julgamento, pensamento, empatia, controle emocional. As emoções, elas não acontecem aqui, mas é essa região que controla as emoções. Então nós vimos tudo isso no encontro passado e vimos o seguinte, que dois fatores estão destruindo, enfraquecendo o córtex pré-frontal. Vocês lembram quais foram? Primeiro, eu gosto da expressão de um profissional, e uma das características das minhas palestras e minhas séries é que eu não uso muito da minha opinião, eu gosto de trazer os profissionais. Ainda mais numa série em que eu estou trabalhando temas de áreas diferentes da minha. Sou professor, trabalho com educação, formação, mas é uma área que vai mais ali no âmbito da neurociência. Então, eu gosto de usar os profissionais da área. E vocês viram que um dos mais respeitados profissionais em neurociência da França escreveu um livro, onde esse livro demonstra que nós estamos destruindo a inteligência através do uso indiscriminado de telas, redes sociais e tecnologia. Então, ele escreveu um livro e nós baseamos boa parte da palestra nisso. Esse foi um dos dois fatores que eu falei no encontro passado. E o segundo fator que destrói a sua mente é a pornografia. O uso de pornografia. Coincidentemente não, porque como a inteligência se processa aqui... Opa, deu certo? Vou tentar aqui. Pronto. Obrigado aí. Tá? Só você mesmo. Porque para quem tem TDAH ficar parado é complicado. Bom, mas pessoal, o outro fator é a pornografia. E ele é altamente destrutivo. Nós falamos vários elementos, mas hoje eu quero continuar nessa nossa conversa falando sobre um outro fator. Mas antes disso, eu quero lembrar do que a gente já identificou aqui.
existe uma lei, assim como existe a lei da gravidade, se nós soltarmos um objeto ele cai, assim como existe a lei do eletromagnetismo, e a física é fundamentada em leis, aí é a minha especialidade, mas existe uma lei da natureza que vocês talvez convivam com ela, talvez não, vocês convivam com ela, mas nunca tinham notado ela sistematizada, é a chamada lei do esforço. E eu já falei para vocês no encontro passado sobre ela. O que a lei do esforço diz? Que a força vem do exercício. Use ou perca. Não apenas fisicamente, mas também o quê? Neurologicamente. O que significa isso, Rafael? Significa o seguinte, meu amigo. Se você não usar uma parte do teu corpo, essa parte vai o quê? Murchar. Enfraquecer. E eu dei um exemplo de que muita gente viveu experiências como essa, que ao sofrer um acidente, engessar o braço, uma perna, um membro, quando tira o gesso, como é que sente o braço e a perna? Fraco, não é isso? Porque isso você passa um tempo sem usá-lo. Pessoas que têm problema na coluna vertebral e se tornam, não tem mais o poder de locomoção das pernas, com o tempo, o que acontece com as pernas? Elas murcham. Porque é um processo natural, e isso acontece no seu corpo e acontece no seu cérebro. E esse princípio vai permear toda a nossa palestra. Também eu falei no encontro passado que nós temos o que a gente chama de princípio da autossabotagem. O que é o princípio da autossabotagem? Somos nós tendo hábitos que nos sabotam, que enfraquecem a nossa capacidade cognitiva. E isso acontece principalmente porque eles vão danificar uma área do cérebro, que é o córtex pré-frontal. E eu mostrei que os indícios nas pesquisas atuais demonstram situações como essa. Eu dei várias notícias, mas essa eu nunca tinha dado ainda. Diz o seguinte: vários profissionais da área de admissão em universidades, aqui no Brasil nem tanto, que a gente faz uma prova assim, mas nos Estados Unidos, o processo para você entrar em uma universidade é muito mais demorado. Por exemplo, eu gosto porque há muitos anos eu sempre leio sobre jovens brasileiros, eu sou apaixonado por pessoas que têm a vida transformada, principalmente pela educação. Então sempre estou lendo ali aquele jovem de periferia que lutou, trabalhou e cresceu. E eles se submetem à seleção nas universidades americanas. E lá não é só nota, só para você saber. Não adianta tu ter só 10, 10, 10, 10 e botar o teu boletim lá para Harvard. Eles não estão. Eles vão querer saber. Você vai fazer uma redação, eles vão ter que saber o que você fazia da sua vida fora no seu horário de aula. É todo um processo longo e complexo. Mas sabe o que esses especialistas em admissão dizem? Que os novos alunos são hoje incapazes de lembrar fatos, informações concretas, são incapazes de pensar de maneira crítica. Isso é uma opinião de 90% de todos os profissionais da admissão. Incapazes de gerenciar suas cargas de trabalho, incapazes de administrar seu tempo, e é uma nova mentalidade que eles possuem, os novos universitários. Qual é? Google it. E aí tem até uma frase, Maurício, que eu sou fã de criatividade. Aí não tem o logo da Nike? Just do it. Aí eles fazem just go it. Google it. É a geração que o Google sabe, o Google vê, o Google responde, o Google resolve. E isso é muito complicado. Mas vamos lá. Os problemas desse enfraquecimento do lobo frontal, que é essa região que está aí destacada, vai gerar para você falta de autocontrole, danos, incapacidade social, sim, incapacidade social, falta de habilidade de prevenção. Deixa eu te explicar. Prevenção de incêndios, acidentes? Não. Uma das coisas que eu estou com mais dificuldade para ajudar o meu filho a entender, ele tem 10 anos, é prever que as ações dele possam gerar consequências ruins. Porque o meu filho está num processo de desenvolvimento do lobo frontal. Então eu preciso ensiná-lo a olhar para uma cena e dizer, isso pode dar errado. E nós adultos desenvolvemos isso. O problema é que quando nós danificamos essa região aqui, essa tua capacidade fica comprometida. E você não consegue mais prever as ações que você vai ter. Por isso que uma pessoa briga no trânsito, sai, puxa uma arma e esquece que ao atirar no outro vai ser preso, vai deixar um filho sem pai, uma esposa sem marido e vai viver um inferno na sua vida. Porque não consegue prever as ações, porque tem um lobo frontal danificado. Prejuízo do pensamento abstrato, quando você tem isso aqui enfraquecido.
diminuição da compreensão lógica, capacidade lógica, e uma coisa que pouca gente sabe, mas você precisa ser muito inteligente para desenvolver uma habilidade: empatia. Que a gente geralmente atribui ou enxerga como uma questão emocional. É uma coisa emocional para quem é muito emotivo. Não, empatia é algo altamente inteligente, porque a tua necessidade de sair da tua posição, do teu ponto de vista, se encaixar no ponto de vista de outra pessoa e ver a realidade sobre os olhos dela. Isso é empatia. E isso requer muita capacidade do globo frontal. Então, quando você danifica isso, você vai perdendo essa capacidade. Mas agora vamos começar a pensar sobre as causas. Quais são as causas desse problema? E hoje, metade da palestra, eu vou ser intenso, porque são muitas informações e rápido, mas metade da palestra é falando de duas causas, que eu vou mostrar para vocês, muito fundamentais, e metade da palestra é falando sobre um dos mecanismos de restauração da inteligência. Aí vamos à nova fase. Tudo bem, Rafael, estamos com esse problema. Quais são os mecanismos de restauração da inteligência? Tá bom? Então vamos lá. Eu falei um pouco sobre ele, mas uma coisa que, apesar de, com o advento da internet, a gente ter diminuído muito o uso, mas ainda tem muitos problemas, é o uso da televisão. E não só da televisão em si, mas do entretenimento teatral. Vocês vão entender o que é isso. O entretenimento teatral, nossos filmes, séries, os streams, porque nós passamos por um processo curioso. A gente entrou no mundo da internet, começou a desligar a televisão. Perceberam que a gente começou a desligar a televisão? E foi para a internet, redes sociais. Aí depois veio o advento da Netflix. Aí a gente voltou para a televisão de novo. E está agora dividido, né? Mas o problema está aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês e eu quero fundamentar a minha fala. Quem vai falar aqui para vocês basicamente todos os textos dessa etapa aqui é o Dr. Timothy James, psiquiatra, tá? Mestre em psicofarmacologia. Ele é membro da Associação Americana de Psiquiatria e um membro altamente reconhecido, renomado, eleito um dos melhores psiquiatras da América pelo Conselho Americano de Pesquisas do Consumidor, um dos melhores psiquiatras. E ele escreveu esses 3 livros, inclusive o primeiro está em português e é publicado pela Casa Publicadora, e foi um livro que transformou a minha vida profundamente. Simples demais, recomendo fortemente. Então as fases que eu vou colocar aqui são dele. Então vamos começar. Um dos fatores não declarados que contribuem para o aumento do medo e de distúrbios psiquiátricos mentais é a elevada prevalência do que ele chama de entretenimento teatral, incluindo ver televisão, especialmente entre as crianças. Então, outro fator, já falei das tecnologias e telas, agora o uso desse entretenimento teatral, e ele vai chamar atenção. Eu vou colocar uma coisa para vocês aqui que eu queria dizer. Eu vim de casa planejando. Quando eu montei essa série e eu botei esses slides, eu fiquei muito feliz, empolgado, porque eu já li esse livro dele faz um tempo, e eu tinha um desejo gigantesco de compartilhar isso com as pessoas, mas não tinha visto a oportunidade. E agora os próximos slides que eu estou colocando para vocês é esse assunto que eu li no livro e fiquei assim: Senhor, as pessoas não sabem disso, elas precisam saber disso, ser resgatadas dessa realidade. Então vamos falar aqui sobre a questão desse entretenimento. O que ele chama de entretenimento teatral? Ele chama de uma programação concebida através de encenações artificiais ou fingidas para causar o quê? Reações emocionais, ao mesmo tempo que, na maior parte, sem envolver o raciocínio crítico. Então, essa definição bonita está dizendo o quê? Os filmes, séries, esses produtos que nós assistimos, eles são feitos para gerar reações emocionais. Se eles não gerassem reações emocionais, não vendiam. Tá? Não vendiam. Então, eles são feitos para isso. Só que o problema é que, lembra que nós já falamos disso, que nós fomos construindo? É que quando você superestimula o sistema emocional, quem que passa a ser menos utilizado? O córtex pré-frontal. E esse está aí o problema em questão. Então, quando nós observamos, então, deixa eu entender uma coisa. Mas tem vídeos e programas educacionais
E aí ele apresenta várias pesquisas. Ele diz, uma pesquisa documentou que crianças de 2 anos ou menos atrasaram o desenvolvimento da linguagem devido à exposição à televisão, o que, pessoal? Educativa. De uma forma dependente da dose. O que ele quer dizer? Se ela foi exposta por mais tempo, o atraso na linguagem da criança foi maior. Então, às vezes, nós achamos que por estarmos dando a nossos filhos o uso de televisão com programas educativos, nós estamos protegendo eles dos efeitos. Mas, na verdade, os efeitos continuam. Principalmente se for antes dos 2 anos de idade. E ainda continua. A programação teatral tem um impacto semelhante na maioria dos cérebros humanos. Por favor, peguem essa primeira frase. Significa que você, de 20, 30, 40 anos, tem impacto na sua vida. Tá? Tem impacto na sua mente viver assistindo programação teatral. Desculpe, eu quero deixar claro, teatral aqui não é só de teatro, nós estamos falando do filters, né? Geral. Mas, olha só a advertência que faz. Mas as crianças, entre o nascimento e o quem? Os 8 anos de idade são particularmente vulneráveis, devido a uma questão fundamental. Isso é lindo. E eu queria fugir um pouco à didática da série, da palestra, e dizer uma coisinha no final, mas eu espero lembrar no final. Mas o que eu quero dizer é que você grave isso, até os 8 anos. E por que isso acontece? Porque devido a modificações maciças nos circuitos neurais que ocorrem durante esse período. Não há período mais importante para o desenvolvimento neural de um ser humano do que do seu nascimento até os 8 anos de idade. Especialmente aos 2 e dos 2 aos 8. Por quê? Uma coisa curiosa. Eu não sabia, mas ao ler o livro dele, The God-Shaped Brain, ele comenta que a criança, quando nasce, ela nasce com uma quantidade ali de conexões gigantescas no cérebro. É uma espécie de cérebro bruto. Só que ao longo do uso, dependendo do estilo de vida e longo do uso, isso vai sendo tolhido. Partes vão sendo retiradas, partes vão sendo fortalecidas. E uma das últimas partes que o cérebro da criança vai desenvolver, sabe qual é? Lobo pré-frontal. Ou seja, é por isso que é difícil você ensinar para a criança a controlar suas emoções. Por isso que quando ela sente dor, ela chora. Por isso que quando ela está zangada, ela demonstra. Por isso que a gente diz que a criança é transparente. Porque ela não consegue controlar suas emoções. Porque o lobo frontal dela está não desenvolvido ainda. Reduzido, entendeu? Isso é o que acontece. Agora, esse lobo frontal, durante esses 8 anos, está se formulando. Aí o que você faz? Entope a criança de entretenimento teatral. E aí você superestimula o sistema emocional límbico e deixa que aquela parte que deveria estar se fortalecendo e crescendo não se desenvolva corretamente. Então vocês vão ver também as consequências disso. Estudos demonstram que quanto mais entretenimento as crianças assistem durante os primeiros 8 anos, maior o risco de problema de quem, gente? Déficit de atenção, foco e concentração. Isso pode ser, e mais, disfunção do quê? Córtex pré-frontal. Não é Rafael que está falando. É um profissional da área, dizendo que as disfunções acontecem no córtex pré-frontal. Então entenda uma coisa. Hoje, tenho a minha amiga psicóloga, tenho outros psicólogos e pessoas da área da saúde mental. Hoje há uma epidemia, talvez uma pandemia de depressão, ansiedade, déficit de atenção. Eu tinha o maior orgulho, né? Brincadeiras à parte, do meu certificado de TDAH. Fiz análise, 4 sessões, a pessoa fez um monte de teste, você tem. E aí eu, vamos parar, hein? Tenho meu certificado de graduação, de mestrado, de doutorado, e lá em cima de TDAH. Mas aí, quando tu diz isso, todo mundo, eu também tenho, perdeu a graça. Porque está uma pandemia. É uma pandemia. A pergunta é, o que está acontecendo de maneira generalizada que está causando tudo isso? E uma das razões principais está aqui.
As crianças já estão nascendo com essa onda. Eu sou da geração que veio à televisão e saiu nos educando. Maiores taxas de violência, comportamento impulsivo, comportamento sexual errado, aumento de ansiedade e problemas de humor. Tudo relacionado com o aumento do uso de entretenimento teatral por crianças. Agora, meus amigos, o que nós mais vemos hoje em dia? Deixa ele na televisão, deixa ele ver um filme. Deixa ele esperar a comida no restaurante assistindo. Deixa ele ficar aqui no carro enquanto viaja assistindo. Deixa ele ficar no avião assistindo. Então nós estamos causando esses tipos de problemas. O Dr. Timothy cita esse estudo aqui feito que relaciona televisão e violência. Vejam bem a força desse estudo. O Dr. Brandon Sertway diz que ele fez um estudo onde ele tentou analisar aqui essa relação entre disfunção neural e violência. E o objetivo dele, como está aí no texto, é determinar se havia uma ligação entre assistir televisão e o aumento de violência na sociedade. Isso indicaria o quê? Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte. Uma disfunção nos circuitos cerebrais, como agressão, raiva e ira. Essa disfunção vem do sistema límbico, enquanto que o córtex pré-frontal, que exerce o autocontrole e a contenção, ele faltou ali dizer, está enfraquecido. Então, resumo, se o Brandon mostrar que há uma conexão entre violência e distúrbios neurais, ele vai mostrar que o aumento da violência indica uma perda do controle do córtex pré-frontal sobre os impulsos do sistema límbico. Quando eu li um negócio desse, eu fiquei um tempo pensando. Pois é o meu problema, Rafael. E eu não tenho vergonha de dizer os meus problemas. São os que eu mais conheço. Eu não posso dizer os dos seus, porque eu não conheço os seus. Mas o meu eu posso dizer, da minha dificuldade de controle da raiva, da minha dificuldade de controle da impulsividade, do meu comportamento reativo, das minhas explosões de ira. Então, quando eu vejo isso, eu sei que isso está acontecendo porque eu estou com danos enfraquecidos no sistema do córtex pré-frontal e um sistema límbico superestimulado. Então está um desequilíbrio aqui acontecendo. E aí, tudo bem, o Dr. Brandon foi fazer essa pesquisa. E o que é que ele descobriu? Tá? Deu um probleminha ali no slide. Mas ele descobriu, deixa eu dizer para vocês aqui. Ele comparou um estudo de violência em 3 países: Estados Unidos, Canadá e África do Sul. Por que esses 3 países? Primeiro, os Estados Unidos, que é de onde ele era, mais fácil fazer o estudo. Canadá, porque tinha alta restrição ao acesso de armas, muita restrição ao acesso de armas. Então, alguém poderia dizer que os resultados dos Estados Unidos eram porque porte de arma era livre. Aí ele estudou o Canadá para comparar. E no mesmo período ele também estudou na África do Sul, por 2 razões: a questão social e uma outra questão. Qual? Porque ele queria estudar o impacto da televisão. Então ele foi comparar os dados das taxas de homicídio após a introdução da TV aberta no país. Então, a introdução da TV aberta aconteceu e ele queria analisar o que acontece com as taxas de homicídio. Preste bem atenção, porque isso foi uma das coisas que mais me chocou quando eu li, a primeira vez. Eu lembro de eu sair correndo para a cozinha e contar para minha esposa. Mas eu não sei, eu não consigo empolgar ela com as coisas que eu estou lendo assim. Mas assim, aí eu fui, olha só. Pessoal, em 1945, Canadá e Estados Unidos liberaram a TV aberta. A África do Sul só teve a TV aberta a partir de 1974. Então vocês entendem, Estados Unidos em 45, TV aberta, pública. E na África do Sul em 74. Quando os Estados Unidos liberou TV aberta, as taxas de homicídio cresceram nada mais, nada menos que 93%. Aí alguém pode dizer, não, é porque lá as armas são mais liberadas. Aí ele comparou com o Canadá. E o que aconteceu com o Canadá?
cresceu 92%. E o que aconteceu com a África do Sul no mesmo período? Que ainda, até ela ter televisão, a gente não tinha TV aberta. O que aconteceu com a África do Sul? Vocês estão vendo? Caiu 7%. E tem um detalhe que eu não falei aqui para vocês. Eles não estudaram na África do Sul, eles não incluíram na análise homicídios entre brancos e negros. Por quê? Porque isso poderia ter outras causas em questão racial. Só incluíram nos dados assassinato, homicídio entre brancos e brancos na África do Sul. E aí, mas quando a África do Sul libera a TV pública, o índice de homicídio cresceu 130%. Eu fiquei chocado. Aí a pergunta que a gente fica pensando é: o que esse pessoal estava assistindo, pastor Fábio? Porque eu assisto muita coisa que não deveria, que estimula a violência, mas eu não saí aumentando o índice de homicídio na minha vida dessa forma. O que está acontecendo? Deixa eu te explicar o que eles assistiram. Eu fiz um slide, só para vocês saberem. Eu ia citar, mas vocês não iam ter impacto. Os programas que eles assistiram foram esses, Esses foram os programas. Os mais antigos talvez tenham visto alguns deles. Rin-Tin-Tin, Lessie. Tá? 2 Policiais eram programas de comédia, de família, programas infantis. Era isso que estava passando na TV. A pergunta é: como programas como esse gerariam aumento de homicídio? Tem alguma coisa errada. Por que a gente acha isso? Porque nós geralmente atribuímos o problema do uso do entretenimento teatral ao conteúdo. Eu vou no cinema, mas eu não assisto esse filme, porque lá é muito forte assistir aquele. Eu vou para assistir aquele outro que é super de boa, tranquilo. O problema é que qualquer um deles tem uma coisa em comum. E aí você vai ver o Dr. Timothy falando. A questão principal no desenvolvimento neural é a superestimulação do sistema límbico pelo entretenimento teatral, ao mesmo tempo que diminui o uso de quem? Então, enquanto você superestimula o lado emocional do teu cérebro, o teu lado racional naturalmente vai se desligando. É um processo natural. E eu expliquei no sábado aqui de manhã e no domingo que isso é normal. Por quê? Porque em momentos em que a tua emoção ali está medo, ansiedade, você não tem que pensar muito, você tem que reagir logo. Teu cérebro é feito para te proteger. Teu cérebro, eu até dei esse exemplo, eu que tenho pavor de cobra. O meu cérebro é planejado para quando eu passar perto de um negócio assim, no chão, eu pular. E eu não vou parar para pensar. Deixa eu analisar, é uma cobra? É venenosa? Não, corre e acabou. É o teu sistema de proteção. Só que se você passa muito tempo fazendo isso, ele desliga a parte de avaliação do córtex pré-frontal por mais tempo. E aí continua. Esse desequilíbrio resulta em crianças que crescem com cérebros o quê? Desequilibrados. Quando a adolescência chega, e olha as consequências disso. E aí a gente reclama que na adolescência as crianças estão enlouquecidas. Mas olha só, quando chega a adolescência, os hormônios aumentam, então vão hiperestimular regiões emocionais que, por causa da prática anterior, já estão superestimuladas. E aí o sistema límbico fica inflamado e as emoções tornam-se o quê? Instáveis. Sem córtex pré-frontal devidamente desenvolvidos para processar e controlar o sistema límbico, esses adolescentes não só têm maiores riscos de problema de atenção, mas eles são propensos a serem o quê, gente? Os adolescentes, com esse desequilíbrio neural. Mal-humorados, impulsivos, agressivos, sofrem com aumento de ansiedade, volatilidade emocional, mudam toda hora a sua emoção, levando também, inclusive, à promiscuidade sexual e à violência. E pega nesse período, que é quando eles descobrem a pornografia. Então, junta tudo. Aí você olha um texto desse e diz, olha, ele está descrevendo meu filho, lá em casa. Porque muitos pais, é só o que a gente fala, impulsividade, raiva, descontrole. Porque é um comportamento fruto de um comportamento geral. Então, nós tendemos a culpar o conteúdo. E aqui é um problema grave.
Nós não podemos culpar o conteúdo o tempo todo. Eu pensei que eu tinha deixado um slide aqui, eu acho que eu pulei. Não sei o que aconteceu. Mas tem um momento em que ele comenta, eu fiz esse slide, eu acho que eu fiz e apaguei, já aconteceu isso antes. E coloquei outra informação em cima. Mas ele comenta, o Dr. Timothy, ele diz o seguinte: nós costumeiramente atribuímos o problema ao conteúdo. Que é importante verificar o conteúdo, ele deixa claro, mas não é o principal problema. O principal problema é a hiperestimulação das emoções. Gente, nós, quando somos assustados, ficamos com medo, não é isso? E nós ficamos alterados ali, a gente fica assim nervoso, né? Perfeito, tudo bem. Outra coisa, quando a gente vai se despedir de alguém, a gente vai se despedir, aí é uma cena triste, a gente não fica com as emoções sensíveis, a gente chora, se despede, não é isso? Tudo certo. Quando você termina um relacionamento, você não fica triste? Fica triste, chora, acabado. Quando você perde alguém querido, e você desenvolveu um vínculo emocional, você não fica mal? Mas são todas situações momentâneas da sua vida que tem que acontecer aqui e acabar. Elas não podem ficar acontecendo todos os dias. Teu cérebro não é feito para isso. Agora me contem aqui, quantas despedidas vocês viram em filmes até hoje? De personagens que vocês amavam. Quantas vezes vocês viram alguém que vocês gostavam morrer num filme e vocês chorarem profundamente? O teu cérebro não é preparado para ficar vendo tanta tristeza e excitação emocional de tristeza ou empolgação direto. Ele não é feito para isso. É uma coisa que deveria acontecer e acalmar. Mas você fica hiperestimulando. Eu nunca esqueço quando eu assisti a morte do personagem do Meu Primeiro Amor, o filmezinho lá do Macaulay Culkin. Eu fiquei arrasado, chorei. Como é que ele pode morrer? Eu fiquei esperando ele voltar no final do filme, porque ele não podia morrer. Ou quando o Heitor de Troia morreu. Eu desliguei, eu não assisti mais o restante do filme. Não pode. Porque nós temos vindo... Agora imagina, Fausto, ver isso o tempo inteiro por 1, 2, 3 horas seguidas. Coloca um filme de terror onde o clima de suspense permanece por 2 horas. O que você está fazendo com o teu sistema límbico ali, queimando, literalmente queimando o teu circuito cerebral? Então, essa é uma das causas dos problemas. Agora, a outra causa que eu queria falar hoje, que enfraquece o teu sistema neural, é muito grave. São os estresses infantis. Os pais, quando a criança tem um filho, eles estão super empolgados. Esse meu filho vai ser o cara. Aí já começa a planejar em que escola vai colocar, quantos livros ele vai ler. E, não, vou colocar na melhor escola. Aí pensa em tudo isso. Só que não é o principal que teu filho precisa ter. Eu vou alfabetizar o meu filho com 2 anos de idade. E quando ele acontece, ele já está lendo com 2 anos de idade, o pai está super feliz. Porque ele entende que ele deu aquilo como o melhor presente que o filho dele poderia receber. A alfabetização precoce. Só que vou te dizer um detalhe que você não sabia, a grande maioria, eu também não. Não é isso que seu filho mais precisava. Até ali aos 8 anos, 2 coisas especiais o seu filho precisa. 2 coisas. Quais, Rafael? A primeira, proteção emocional. Estabilidade emocional. Um lar bem estruturado emocionalmente. Um pai que o ama, que o protege, que cuida, que brinca com ele, joga a bola com teu filho, brincar com teu filho e dar para ele amor e carinho, é muito mais estimulante para ele intelectualmente do que ensinar a ler. Sua mãe ser atenta, cuidadosa, estar com ele. Quando ele chega no momento mais tarde, 7, 8 anos, que ele já está com o cérebro desenvolvido, aí você começa a ensiná-lo a ler, o processo que vai exigir da parte do córtex pré-frontal, que é quando ele já está se desenvolvendo, organizando a base fundamental, porque o córtex continua a vida toda, mas a principal parte é ali, 7, 8 anos.
Quando chega ali, ele já está preparado para ser o cara. E eu vou te contar, eu acredito tanto nisso e nas pesquisas que eu leio sobre isso, que foi assim que o meu filho foi educado. Mas meu filho não entrou na escola antes dos 7 anos. Ah, você está achando... Não, eu sabia o que a sociedade pregava, sabia o que os meus amigos faziam, mas eu sabia o que as pesquisas diziam. E eu acreditei nos resultados. E foi fantástico. Por quê? Porque eu me preocupava que a minha esposa, quando meu filho nasceu, ela foi me acompanhar no doutorado e passou 4 anos sem trabalhar, só cuidando dele. Olha o apoio emocional que ele teve. Eu estava sempre, chegava a brincar com ele e tudo. Quando chegou 7 anos, meu filho ainda não sabia ler. Eu, olha, ele não sabe ler. Filho de um doutor, de uma bióloga, professora e professor, não sabe ler? Não sabia ler. Chamamos uma professora particular e ela começou o processo. E eu disse para ela claramente assim, não precisa forçar, vai com calma. Meu filho lê melhor hoje que muitos adultos, ele tem 10 anos. Ele está lá em casa lendo. Ele ama livros, porque a minha esposa sempre lia para ele durante esses primeiros anos. Ele não forçava a ler, mas ela lia desde que ele era bebê. O fato é que ele foi para a etapa no momento que ele precisava ir para aquela etapa. O que é que nós fazemos? A criança nasce e a gente precisa trabalhar e joga a criança com quem? Com 2 anos, 1 ano ou menos, na creche. Rompe a ligação com a pessoa que a criança mais ama. Aqueles seres que ela mais ama, que ela coloca, a vida dela está entregue, emocionalmente a gente rompe e joga numa creche. E depois acha estranho que a criança chega mais tarde, tem dificuldade de leitura, raciocínio lógico, tudo, porque a gente inverteu todo o processo. Esse estresse emocional causa isso. A doutora Andrea Danese estudou, gente, 800 pessoas. Num período de quanto tempo, Rafael? 32 anos. E ela separou essas pessoas por aqueles que sofreram abuso físico ou sexual, evidente, negligência e privação socioeconômica. Eram pobres e tudo. Ela separou, classificou essas pessoas. Então eram pessoas que sofreram estresse. E ela estudou eles por quanto tempo, gente? 32 anos. E sabe o que ela concluiu no estudo? Quanto mais estresse na infância, maior a incidência de depressão, inflamação, doenças metabólicas, lá na vida, lá mais tarde. E mais, a conclusão do estudo, as crianças expostas a experiências psicossociais adversas apresentam anomalias emocionais, imunitárias, o sistema imunológico delas fraco. A criança fica tendo mais tendência a doenças porque ela teve traumas emocionais lá. E duradouras, metabólicas duradouras, que contribuem para explicar o seu risco elevado de doenças relacionadas com a idade. Então, meus amigos, entendam. Faltou um slide aqui que a gente vai lembrando depois das informações, mas no livro do Dr. Daniel Goleman, ele cita as pesquisas de Antônio Damasio, um português altamente reconhecido na área de neurociência. Tem um livro chamado O Erro de Descartes. E o Dr. Antônio Damasio, ele estudou pessoas com QI alto, e ele observou que quanto melhor elas estavam emocionalmente, quando eram pessoas que não tinham problemas emocionais, o QI e os resultados acadêmicos eram melhores. Pessoas com QI alto não tinham sucesso na vida porque tinham problemas emocionais, traumas. Então, não há como a gente separar sistema emocional e sistema lógico. O cérebro é só um, é um só. Então, quanto melhor emocionalmente a criança for, você for, mais inteligente, mais capaz o seu cérebro será. Bom, eu vou só pular uma série aqui, que eu basicamente já comentei algumas coisas, e eu queria mostrar para vocês que esse slide, que quanto mais nós somos hipnotizados, e essa figura é engraçada, que ela mostra da hipnose, né? Mas você sabia que é isso que acontece conosco? Você sabia que a hipnose é caracterizada porque quando você analisa o eletroencefalograma do teu cérebro, ele vai mostrar umas ondinhas chamadas ondas alfa, que é quando você está pensando em nada, relax. Essas ondas alfa estão lá.
Sabe o que acontece quando você está assistindo televisão? Elas ficam altamente ativadas. Você está hipnotizado. O teu senso crítico, o teu pensamento crítico está desligado. Então, por isso que a gente assiste tanta TV e depois tenta lembrar e pensar e não entende, não está, porque a gente não está ali pensando. Não é construído para pensar. Não é construído para pensar. Outros 2 riscos para a mente que nós temos na sociedade de hoje. A hiperestimulação. E eu lembro muito disso, eu vou botar os tópicos. O que trata a hiperestimulação? Nós vivemos num mundo de excesso de informação. Não tente saber tudo, você não vai saber tudo. Não precisa saber tudo. Mas nós vivemos com essa necessidade de muita informação. Informação acelerada, falta de reflexão, nós não temos tempo para refletir nas coisas. E nós temos aqui a síndrome do pensamento acelerado, que é um estudo feito pelo Dr. Augusto Cury. Publicado resultado concreto. O que é a síndrome do pensamento acelerado? Nós passamos tanto tempo recebendo tantas informações, tentando processá-las, que a nossa mente fica o tempo todo assim, a gente não consegue mais diminuir a velocidade e pensar com calma e com serenidade. Um outro perigo para o cérebro que nós temos na sociedade atual, e esse aqui é assunto novo, estou aí na vanguarda das palestras. A inteligência artificial. Qual é o problema da inteligência artificial? Vocês lembram do que eu falei nos primeiros slides? A lei do esforço. O que é que a inteligência artificial faz? Resolve os problemas. Mas quem é que não resolve os problemas? Se ela resolve, quem é que não resolve? Você. E se você não tirou um tempinho para entrar no mundo da inteligência artificial, faça isso. Você vai ficar como eu, surpreso, bem surpreso. Não é, eu quero logo dizer, não estou demonizando a inteligência artificial. Há um papel para a inteligência artificial. Há muitas tarefas que elas são extremamente exaustivas, desnecessárias, repetitivas. Por exemplo, quando nós criamos um robô para apertar um parafuso, isso foi uma bênção. Por quê? Tinha uma pessoa que ia ter problemas motores, porque o trabalho dela durante 8 horas por dia era ficar apertando um parafuso. Aí criaram uma máquina que apertava o parafuso. Nada contra. Agora o problema é que na inteligência artificial também isso serve. Tem tarefas que são bem desnecessárias. Então a gente pode usar. O problema é quando você começar a descobrir que você não vai mais precisar usar o cérebro para um monte de coisa, porque a inteligência artificial também faz. E aí a lei do esforço acontece. Se você não usa, você perde. Por exemplo, eu consigo... Você tem dificuldade para escrever. Eu vou dizer porque eu sou professor e a maior dificuldade que eu tenho nem é ensinar física para um aluno. É ler os textos dele quando ele precisa escrever para mim, principalmente no mestrado. Aí ele vai escrever um texto, não sabe escrever. Mas ele não tem mais esse problema. Ele escreve como ele quiser, aí ele joga na inteligência artificial, a inteligência reescreve e tu ainda diz para ele, escreve num tom irônico, escreve num tom acadêmico, escreve, e ele escreve. Ah, mas fica sem humanizar, fica muito robótico. Não tem problema. Você pega esse texto que a inteligência artificial produziu e joga numa outra inteligência artificial cuja a especialidade é humanizar o texto. Ela humaniza o texto para você. Se eu quisesse preparar esses slides em 30 segundos, eu poderia. Eu vou lá na Gama EPP, uma outra inteligência artificial, e digo, prepara um slide para mim sobre degeneração cognitiva. E ela prepara uma série de slides de degeneração cognitiva, com os tópicos, tudo bonitinho e tal. O problema é que se ela faz, eu não faço. Se eu não faço, não tem espaço para a minha criatividade. Se não tem espaço para a minha criatividade, para que eu preciso? Se você não usa, tira. Mas amigos, temos esperança? Eu sei que é um momento que a gente fica assim, um pouco triste, deprimido, mas temos esperança? Será? Pastor Fausto, eu vou pedir para você me dar mais um tempinho aqui para eu botei slide demais, eu preciso, mas eu vou continuar na próxima encontro, só mais 10 minutinhos, tá pessoal? Pessoal, temos esperança? Tem como nós exercitarmos os neurônios para que o cérebro se desenvolva?
Vamos ouvir o especialista Dr. Timothy James falando sobre uma coisinha que é apelidada de o fertilizante do cérebro, BDNF, tá? Que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. O que isso acontece? Rapidamente, é uma substância que promove o fortalecimento do seu neurônio e a multiplicação dele. Eles podem nascer novamente, criar neurônios e conexões, se essa substância, essa proteína, estiver presente no teu cérebro. Opa, interessante. Então a pergunta é, o que nós temos que fazer para que esse negócio aconteça? E ele continua. Quando essa proteína está disponível, os neurônios que a obtêm ficam o quê, pessoal? Mais fortes e enviam mais ligações, aumentando os circuitos cerebrais. O cérebro até produz novos neurônios sob a influência dela. E mais, agora eu quero mostrar a boa notícia para vocês. A boa notícia, a maravilhosa notícia é que o teu cérebro, essas regiões do teu cérebro, elas permanecem o quê? Mutáveis ao longo de toda a sua vida. Claro que no início da vida o potencial é maior, mas isso quer dizer que você pode mudar, o teu cérebro pode mudar. Essa é a informação que eu queria lá no 7º ano, quando eu estudava, que eu queria saber se eu podia ser igual aos escritores, aos pensadores que eu lia nos livros, porque eu era totalmente diferente. E eu pensava, eu queria saber isso. Aí eu queria saber sobre o que acontece. E aí ele diz, graças a uma condição chamada neuroplasticidade, isto é particularmente verdadeiro para qual região, pessoal? Desculpa, eu não passei não? Eu passei demais. Calma. Isso. É porque aqui está diferente. Isso é particularmente verdadeiro aonde? No córtex pré-frontal, onde precisa ser. Deus é bom demais. Ele está dizendo para você assim, olha, você pode ter danificado pela sua cultura, pelos seus atos, pela sua vida, mas ainda pode mudar. Ainda tem graça disponível para você ser curado. À medida que exercitarmos os circuitos neurais saudáveis, estes circuitos vão se desenvolver, vão se fortalecer e vão se expandir. E isso quem está dizendo não é alguém aqui com um discurso motivacional para você. Ele é motivacional, mas porque ele é acadêmico, científico. Você ainda pode. A lei do esforço ainda está válida. E ela vale para o seu cérebro, assim como ela vale para o seu corpo. Deixa eu te mostrar um caso real. Dr. Jeffrey Life. Eu achei bem legal. Eu ia mostrar a foto de um amigo meu que viveu essa realidade. Eu vi isso na vida dele. Esse é o Dr. Jeffrey Life, aos 59 anos. Ele estava com 59 anos. Acho que meus amigos aqui, poucos passaram por 59, mas ele estava aos 59. E aqui é ele aos 79. No shape. Está no shape. E ele é um exemplo trazido em vários sites de alguém que mudou seus hábitos, lutou, exercitou e se transformou aos 59 anos. Eu tenho 41. Eu tenho esperança. Coisa linda, né? Mas se isso pode acontecer no corpo, que a gente costuma gostar mais, é mais ainda possível acontecer onde a transformação é mais linda ainda. Já viu? Acontecer aqui, Maurício, é uma coisa fantástica. Olhar a vida de um Pedro, que era impulsivo, falador, cortava a orelha de um soldado que fez uma coisa que ele não gostava, medroso, porque na hora que é impulsivo, mas na hora que viu o negócio apertar, abandonou o mestre. Ou pegar um Tiago e um João, que eram filhos do trovão, que queriam logo queimar todo mundo, e transformar em um discípulo do amor, em um Pedro que é um intelectual que escreve lá, dialoga com Paulo, discute com Paulo. Essas transformações que estão na Bíblia, elas são realizadas na vida real, e por isso que eu passei a amar a neurociência. Elas são mapeadas pela neurociência. Elas são mapeadas pela neurociência.
Bom, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Essa pergunta aqui, eu vou responder no nosso próximo encontro. Não pode ser rápido. Eu vou mostrar para vocês algumas formas que nós temos para restaurar a nossa inteligência. Que é o próximo, restauração da inteligência, parte 2. Mas na verdade virou só restauração da inteligência. No próximo encontro nós vamos falar sobre isso. Vou falar de uma estratégia. Tem as estratégias naturais e tem as estratégias artificiais. Tem uma prática que não é nada natural para o cérebro humano, que não é genética, que foi criada pelo ser humano e que, se você praticar isso, você consegue um desenvolvimento cognitivo acentuado, e é um remédio para essa realidade que nós criamos também. Isso é uma coisa curiosa. Nós criamos as tecnologias, as redes sociais que enfraqueceram nossa capacidade cognitiva, mas nós também criamos práticas que desenvolvem essa capacidade cognitiva. Que prática é essa? No nosso próximo encontro a gente vai conversar e falar sobre ela. Tá? Vou nesse momento convidá-los a encerrar com um verso bíblico, antes que eu saia daqui sem a leitura de um verso bíblico. Eu vou pedir que você... Eu não vou botar o slide, só se eles quiserem pular para o slide lá. Eu não queria passar os outros para não quebrar o clima. 54, o slide 54. Mas, meus amigos, não posso deixar de ler um texto que diz: irmãos, o apóstolo Paulo está implorando para cada um de nós. Está implorando. Eu te imploro, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. Deixa eu só te explicar a mensagem básica desse verso. Primeiro, sacrifício costuma ser... Vocês já viram falar em sacrifício vivo? É meio estranho, né? Se é sacrifício é porque está morto. Você sacrifica. Mas esse sacrifício é estranho, ele é vivo. Como é que se processa um sacrifício vivo? Aí já é um enigma, é uma charada de Paulo. Como se processa um sacrifício vivo? Como você mata alguém e ela continua viva? E ainda mais, esse sacrifício vivo, que é super estranho, quase bizarro, esse sacrifício vivo paradoxal também é um culto racional. Como é que é isso agora? Deixa eu te ajudar. Quando você escolhe que você tem um Deus, você está dizendo que existe um ser na sua vida que vai guiar os teus passos e as tuas escolhas. E quando você escolhe que isso vai acontecer, você, na prática, está dizendo o seguinte: Ele vai ditar o que eu vou fazer, então o meu eu não vai mais escolher o que eu vou fazer. Então o meu eu, nesse momento, está o quê? Sendo sacrificado. Eu estou vivo, mas eu escolhi sacrificar o meu eu, e foi uma escolha o quê? Racional. Essa escolha racional precisa ser feita o tempo inteiro. E isso é o que o Paulo diz: por favor, entreguem a vida de vocês e façam esse culto racional. Quando você for se alimentar, não seja você que escolha, que Deus escolha. Esse é o teu culto racional. Quando você se sentir atraído por uma mulher que não é a tua esposa, que não seja você que escolha, mas seja o Deus que escolheu por você. Quando você estiver zangado porque alguém te cortou no trânsito e você queria escolher escolha outra coisa, porque aquela outra opção não é você que está escolhendo, é o Deus que você resolveu se sacrificar. Ele escolhe. Isso é um sacrifício vivo, e cada escolha que você faz é o que a gente chama de culto racional. Lindo isso, né? É lindo. Só é difícil pra caramba. É tão difícil, Paulo, que nós não temos como fazer sozinhos. Eu posso fazer uma palestra incrível, coach para você, e você vai sair daqui empolgado ali para vencer batalhas. Só que tu não vai vencer, porque isso é muito difícil. A luta contra o próprio eu é a batalha mais difícil que todos nós travamos. E aí é que Paulo diz:
Eu sei que é difícil, não se tomem a forma do mundo, porque o mundo vive assim. Se você for esperar que alguém no trânsito vai te respeitar, ele não vai te respeitar, porque ele não vive sobre esses princípios. Se você for esperar que alguém vai te tratar bem, ele não vai te tratar, porque eles vivem sobre outros princípios. Você que tem que tomar uma outra forma. Mas a forma de quem que a gente toma? Não é a minha, não é de outras pessoas. Não se amoldem a esse mundo. Tome a forma de quem? De Deus. Só há uma maneira de você viver esse culto racional. Essa maneira é tomando a forma de Cristo. E como é que eu faço isso, Rafael? Colando nele. O convite dessa série, mais do que um desenvolvimento intelectual, é para você colar nele. Não tem aquela brincadeira? Cola no líder. Cola no cara. Ele sabe. E tem um princípio da neurociência, que são os neurônios espelhos, que tudo que você contemplar, você vai viver igual, fazer igual. Então faz o seguinte, contempla ele de manhã cedo quando você acordar, não o teu celular, que está só te destruindo. Antes de dormir, contempla ele. Vai ler, contempla ele. Vem sábado, domingo para a igreja, contempla ele. Fala com ele. Aí com o tempo a tua mente vai se remodelando, e aí você vai experimentar o que o Paulo fala, transformando-se pela renovação da sua mente. Aí a tua mente vai sendo transformada. E sabe o que é melhor? É uma parte desse verso que pouca gente presta atenção. Assim, quando você tiver a mente transformada, vocês serão capazes de fazer o que, pessoal? Experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como assim, irmão? Deixa eu contar um detalhe. Quando eu era criança, jovem, eu não podia mastigar beterraba. Odiava beterraba. Meu pai ama. Eu odiava. Quando eu comia, dava vontade de vomitar. Aí um dia, já adulto, casado, eu queria fazer uma dieta de sucos. Eu fiz uma dieta de sucos, recomendada num programa, eu achei legal, fui fazer. 7 dias, à base de sucos naturais e tudo. Depois de 7 dias, em suco, eu fui no supermercado e tinha saladas lá. E eu fui botando, e eu olhei que era beterraba e teve uma relação diferente com ela. Olha só, tem uma beterraba aqui. Eu comi a beterraba e achei maravilhoso. E dali para frente, até hoje eu como. O que aconteceu? Eu olhei para ela, eu tinha uma nova experiência com ela. Eu experimentei quão boa ela era. Porque a minha mente mudou. A vida é cheia de coisas maravilhosas que nós não experimentamos porque a nossa mente não está renovada, porque nós estamos embrutecidos, grotescos, insensíveis. Mas quando você experimenta a renovação que Deus quer dar na tua vida, aí você começa a olhar a vida com outros olhos. A natureza não é mais a natureza, é uma obra de arte. As pessoas não são mais pessoas grosseiras e separadas de você, são pessoas por quem Jesus morreu. A vida das pessoas já é uma coisa mais preciosa para você. Então isso vai acontecendo quando sua mente vai sendo renovada. O desejo dessa série principal é que isso aconteça na vida de vocês. Saibam que a mente pode ser renovada. A ciência diz isso, a Bíblia diz isso. Agora vocês precisam praticar o culto racional. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, porque a tua graça se manifesta até quando o Senhor cria um cérebro que não somente é inteligente, mas ele é capaz de ser reformulado, renovado, restaurado. E assim, Senhor, mesmo saindo de uma vida tão destruída por práticas e hábitos degenerativos, nós podemos ser curados pelo Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que nos ajude a passar por essa entrega, esse sacrifício vivo, e assim experimentar a renovação da mente, e assim experimentar as coisas belas e lindas que a vida tem para nos oferecer. Que o Senhor nos ajude, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quantas informações, né? Fosse listar aqui, botar na pontinha do lápis, muita coisa foi passada para a gente.
E a gente já está até pensando que domingo que vem já vai ser o encerramento dessa série. Foi o mês de abril inteiro e domingo que vem vai ter esse encerramento. Então só faça planos para você estar aqui. O Dr. Rafael vai estar à porta para cumprimentar a todos. Mas antes de você sair, vamos só rever alguns informes importantes aqui da Comunidade Viva. Só relembrando a vocês, todo sábado a partir das 9 horas nós temos a Comunidade em Celebração, que é o nosso momento de muita música, oração, adoração a Deus. E desde já você está convidado a fazer parte desse momento. Temos o Palavra Viva nos domingos, a partir das 6 horas é o estudo bíblico. Quando você quer estudar realmente a Palavra de Deus, o pastor Fausto, ali passando no fundo aqui, ele está sempre à disposição, todo domingo às 6 horas, numa classezinha lá em cima. Faça planos, convide amigos para estar também nesse momento. E logo em seguida, temos